Olá, galera! Eu sou Amanda Lemete e hoje vamos trabalhar com a classe chamada Antoine, que na verdade é uma linguagem orientada a objeto. Então, eu estou aqui no próprio site do MATLAB, como vocês podem ver, MathWorks, e aqui existe essa classe, né, de Antoine. E a gente tem aqui a liberdade de conseguir fazer o download desses arquivos. E aí eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo aqui o download, eu vou mostrar como a gente faz uso dessa classe tão útil. Então aqui eu fiz o download, eu vou arrastar aqui para o desktop. Pois bem, então vamos primeiro aqui abrir o MATLAB. Definição dessa classe de Antoine. Ela é utilizada para fazer cálculos de equilíbrio líquido-vapor. É uma classe criada para facilitar o cálculo de componentes puros, né, calculando a temperatura de saturação e a pressão. Então, o objeto ele corresponde a um componente puro e ele vai ter os seus parâmetros de Antoine correspondentes. Aqui está a citação do criador Geoffrey Cantor. Ele fez a atualização aqui em 2020 e aqui está a forma como devemos citar o uso desta classe caso a gente utilize ela em algum trabalho formal que seja publicado. É importante citar o criador aqui da classe. Então, o MATLAB aqui já abriu. Eu vou abrir a pasta do desktop, onde eu coloquei a classe Antoine. E a primeira coisa que vamos fazer, ele tem aqui 3 arquivos, né? Esse Antoine.m é exatamente essa classe, onde ela já está pronta, então não vamos mexer nela aqui dentro. Só para vocês conhecerem, para definir qualquer classe no MATLAB, utilizamos essa sintaxe classe def. E aqui tem uma breve explicação sobre como ela funciona. Então, ela tem vários tipos de sintaxe, como ela deve ser chamada. Tá vendo? Ele dá aqui, na verdade, são 3 opções. E aqui são as propriedades que essa classe carrega, né? Limite de temperatura mínimo, máximo, os parâmetros de Antoine e os limites de pressão. E aqui, se olharmos, tem aqui os dados desta classe, os componentes que estão salvos aqui. São alguns e tem inclusive de onde foi retirado, né, essa referência, onde essa referência foi consultada. Então, vamos lá. Vamos primeiramente revisar a parte de o que é a equação de Antoine. Então, eu vou retornar aqui ao site. E ele dá, inclusive, é bem didático, ele mostra alguns exemplos aqui. Então, ele faz uma breve revisão aqui do cálculo, né, da pressão de saturação de um componente puro. E ele apresenta aqui a equação de Antoine, como essa classe está representando. Então, na verdade, é um log base 10, né, da pressão de saturação igual a A menos B sobre a temperatura mais o C. E ele diz aqui qual é a unidade dessa temperatura, que os coeficientes A, B e C são determinados a partir de dados experimentais e os valores desses coeficientes podem ser achados de diversas referências, incluindo aqui principalmente o NIST. As unidades mais comuns de pressão são milímetros de mercúrio e de temperatura são graus Celsius. Então aqui temos um exemplo. Então vamos, na verdade, calcular a pressão de saturação da água entre 60 e 150 graus Celsius em relação à temperatura. Então, eu vou simplesmente copiar aqui o exemplo. Aqui vamos criar um novo script e eu vou colocar aqui exemplo 1. Vamos dar um clear para ele apagar qualquer variável na memória dele e um CLC para ele apagar
qualquer coisa que tiver escrito dentro da command window. Então, o que estamos falando aqui, né? Aqui estão os parâmetros de Antoine para a água, eles estão validados para o range de temperatura de 60 a 150 graus Celsius. Então, esse é o range aqui de temperatura de 60 a 150. A gente pode testar como isso funciona. Então, se eu escrever aqui na command window 60 a 150, ele vai me dar um vetorzinho de 91 colunas aqui, que ele termina em 150 e ele começa exatamente no valor de 60, ele varia de 1 em 1. Então, aqui está a equação de Antoine, onde log 10 de P é exatamente este valor. E por que temos aqui um ponto, né? Na verdade, porque a temperatura, nesse caso, ele é um vetor. Como podemos ver, se eu colocar aqui size... é que eu não rodei ainda, né? Então, deixa eu falar aqui que a temperatura é igual a isso. Então, ele aqui é um vetor onde ele tem uma linha e 91 colunas. Se eu não usar esse ponto aqui, vai dar, na verdade, um problema. Então, o que eu estou falando? Trate cada elemento aqui, faça um cálculo como se fosse um escalar. Então, porque a temperatura está aqui no denominador, então, dessa forma, ele vai fazer A menos B, e no B ele vai dividir pelo primeiro elemento de T, somar com C. Aí ele vai fazer a mesma coisa para o segundo elemento, como se fosse um escalar e não um vetor. Caso não coloque isso aqui, essa operação se torna vetorial. E aí, para você calcular o valor de P final, você isola aqui, tira o log, né? Então vai ser 10 elevado a esse valor. Então, da mesma forma, se eu quiser fazer essa conta sem ser uma conta vetorial, aí eu preciso colocar esse ponto antes do sinal de operação. E aqui para fazer o gráfico, né? Então, simplesmente estou plotando a temperatura no eixo X e a pressão de saturação no eixo Y. E eu vou rodar este gráfico. Primeiramente, ele vai querer exemplo 1. Botei exemplo 1 e ele tem que aparecer aqui. E rodou. Aí tem esse tutorial aqui do MATLAB, enfim. E aqui ele foi e rodou. Então, a pressão de saturação está aumentando de acordo com o aumento da temperatura, o que está de acordo. Então, vamos comparar aqui com o exemplo, está certinho. Até o momento, a gente não fez uso da classe Antoine. Então, aqui é o exemplo utilizando esta classe. Então, como é que vamos fazer uso da classe? Primeiramente, a gente precisa carregar esse arquivo. E eu carrego esse arquivo e armazeno ele em alguma estrutura. No caso aqui, ele colocou a estrutura P. Então, vou copiar. Então, vou criar aqui exemplo 2. Clear CLC. Então, aqui ele está simplesmente carregando os dados e armazenando dentro dessa estrutura. Então, o nome da classe se chama Antoine.data, isso tudo vai estar armazenado em P. Aí aqui ele vai estar me passando a lista dos componentes disponíveis dentro dessa classe Antoine. Então, eu tenho aqui, eu estou mandando, na verdade, ele me dá display do P, do que ele está guardando. E aqui eu estou selecionando um desses elementos, que é aqui o NH3, e eu estou querendo saber o que ele guarda de cada elemento, da amônia, no caso, né? Então, eu vou rodar, então eu preciso primeiro salvar o arquivo, exemplo 2. Aí ele deu um erro aqui que ele não reconhece esse problema. Ah, sim, ele não reconhece porque a gente não disse quem ele é. Então, ele vem aqui. Eu vou copiar essa introdução. Vamos novamente. Clear. Esse problema é só para ele imprimir aqui bonitinho, Antoine Data Class Dataset. Então, aqui, quando eu botei dispp, ele me mostrou todos os componentes que ele está guardado nessa base de dados Antoine.
E aqui os dados relativos à amônia. Então, assim, para qual range de temperatura esses parâmetros de Antoine estão validados? Então, para de menos 83 para 60 graus Celsius. Ele me dá aqui as pressões mínimas e máximas também e os valores de Antoine. Bom, vamos fazer o mesmo exercício agora, ao invés da amônia, vamos colocar a água. E como é que a água está representada nessa classe de Antoine? Está representada como H2O em minúsculo. Então, eu venho aqui e boto P, H2O. Ó, né? Eu botei o zero sem querer. Então, o que que acontece? Ele veio aqui, na verdade, ele está me dando dois ranges de temperatura, e temperatura mínima e máxima, e dois valores de A, B e C e dois valores das pressões. Então, se a gente olhar aqui, só para entender exatamente o que está acontecendo, então, exatamente isso, tá vendo? Ele tem esses parâmetros aqui, eles estão válidos para o primeiro range de 0 a 60 e esses aqui estão válidos para o segundo range de 60 a 150. Aqui no site, ele mostra exatamente isso. Então, aqui está esse exemplo. Então, se eu vier aqui e mandar plotar, ele já resolve o problema direto. Então, por exemplo, H2O.plot, como é que ele botou aqui? Ponto plot. Ah, não é P, né? Não é H2O, é P. Então, aqui ele já faz esse cálculo. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele primeiro, ele pega os parâmetros de Antoine de 0 a 60 e calcula a pressão de saturação. E depois ele pega o outro conjunto de parâmetros acima de 60 e calcula a pressão de saturação, junta tudo e já faz o gráfico. Então, ele já calcula o gráfico automático para a gente. Então, é muito mais simples resolver o problema assim do que resolver o problema como tínhamos feito antes aqui no exemplo 1. Então, o uso da classe ele realmente vai nos facilitar bastante trabalhar nesse cálculo de equilíbrio líquido-vapor.